boa noite, amado amigo e irmão que nos acompanha pelas redes sociais. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, sobre toda a sua casa e a sua família. Nós estamos felizes em poder chegar até você, em compartilhar com você a palavra do Senhor e podermos cultuar juntos, ainda que virtualmente, mas esse é o momento que temos vivido e se faz necessário que seja dessa forma por enquanto. Estamos confiados no Senhor de que toda essa situação logo passará, porque nada, querido, foge ao controle das mãos poderosas do nosso Deus. Creia nisso, prossiga orando, cultuando ao Senhor, buscando ao Senhor em oração, no estudo da palavra. Nós louvamos a Deus por poder chegar até você e convidamos você para chamar a sua família, aquelas pessoas que estão com você aí na sua casa, para que possam estar junto de você agora cultuando ao Senhor, prestando culto a Deus neste momento, louvando a Deus, orando e também recebendo aquilo que Deus tem para nos falar através da sua palavra, no estudo da palavra de Deus nessa noite. Quero te convidar agora para que nós possamos orar, para que você possa colocar diante de Deus a vida da sua família, a sua vida, a vida de toda a sua parentela, todas as suas dificuldades, mas também não se esquecer de agradecer a Deus pelo cuidado dele sobre você. Se nós estamos aqui hoje, queridos, é o cuidado de Deus, são as misericórdias do Senhor que estão sobre nós, e há sempre motivos para nós agradecermos pelo zelo de Deus pelo seu povo, pela mão poderosa do Senhor nos sustentando. Então, vamos orar. Eu quero convidar a irmã Raquel que esteja nos conduzindo em oração e convidar você para nesse momento orar ao Senhor conosco. Oremos. Senhor Deus, poderoso Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor possa estar recebendo toda a adoração que aqui for feita, Pai, que tudo seja para honrar e glorificar o teu nome, Pai. Pela tua misericórdia, Senhor, usa o teu servo, Pai, que vai vir falar da tua palavra, Senhor, e que muitos corações possam ser alcançados e transformados, Pai. Deus eterno, Deus de amor, que nós possamos estar receptivos para entender e perceber a tua palavra e viver na simplicidade da tua verdade, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito, Pai. Obrigado, Senhor, por nos sustentar até aqui, Pai. Obrigada, Senhor. Peço, Senhor, que pela sua graça possa estar com aqueles que estão enlutados, passando por momentos de dificuldade, de luta, Senhor. Que o Senhor dê forças, Pai, emocional, espiritual, Senhor, que o Senhor possa estar sustentando cada um. Muito obrigada por tudo, no teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amados, nós queremos convidar você a compartilhar essa live, compartilhar esse culto para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor, e também para você deixar o seu pedido de oração, comentar, seja no nosso Instagram, seja no Facebook. Deixe o seu pedido de oração. Após o estudo da palavra do Senhor, nós vamos estar orando por esses pedidos. Então deixe seu comentário, deixe seu pedido de oração, deixe aí de onde você está cultuando ao Senhor conosco. Que Deus assim possa estar abençoando a sua vida e toda a sua família. Vamos louvar o Senhor. Te convido a, nesse momento, você, junto da sua família, aí na sua casa, levantar a sua voz e se render em louvor, em adoração ao Senhor, acompanhando a irmã Raquel. Boa noite, irmãos. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como porta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra
dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Amém. Amém. Glória a Deus. Sem Jesus, com certeza não dá. Nele está a nossa confiança, a nossa esperança. É nele que nós depositamos a nossa vida. Te convido, amado irmão e amigo, a abrir a sua Bíblia. Se você tem a Bíblia aí na sua casa, tenha ela agora em suas mãos e abra a sua Bíblia no Salmo 122, Salmo de Davi, Salmo 122. Você também que nos acompanha pelo Facebook pode estar acompanhando a leitura, vai estar projetado aqui ao lado desse salmo. Nós estamos nas quartas-feiras estudando os salmos peregrinos, aqueles que têm, se você observar aí na sua Bíblia, provavelmente em cima dele vai estar escrito Cântico de Romagem ou Cântico dos Degraus, do Salmo 120 até o Salmo 134, 15 salmos que são chamados de salmos peregrinos, esses cânticos que o povo de Deus, o povo de Israel cantava quando ia na sua peregrinação para Jerusalém, onde estava ali a casa de Deus, o tabernáculo, que simbolizava a presença de Deus em meio ao povo, e eles 3 vezes por ano, existiam 3 festas que eles deveriam peregrinar, não importa onde eles estavam morando, se era pertencente ao povo de Israel, deveriam peregrinar até chegar na cidade de Israel, na cidade de Jerusalém, aliás, para ali cultuar ao Senhor, render graças a Deus, e eram 3 festas, a festa dos tabernáculos, a Páscoa
e a festa do Pentecostes. Essas 3 ocasiões, eles tinham que peregrinar até ali. Nós vimos, nas 2 últimas quartas-feiras, o Salmo 120, que é o início dessa jornada, que é o salmo que fala de alguém que está distante da sua terra, que está entre pessoas caluniadoras e está sofrendo com isso, e a palavra de Deus traz instrução para que ele viva e procure ainda preservar a paz, mesmo naquele ambiente hostil onde ele está vivendo. Depois o Salmo 121 é aqueles peregrinos que já iniciaram a caminhada rumo a Jerusalém, e então eles, durante o caminho, eles elevam os olhos para os montes e perguntam: de onde me virá o socorro? E a resposta é que o socorro durante a caminhada, durante a peregrinação, vem do Senhor, não vem de outro lugar, senão do Senhor que fez os céus e a terra. E hoje vamos então, terceiro salmo desses salmos peregrinos, o Salmo 122. Vamos ler juntos, acompanhem a leitura. Assim diz a palavra do Senhor: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão parados dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que és edificada como uma cidade compacta, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho para Israel, a fim de darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão postos os tronos de julgamento, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperem aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz dentro de ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Feche seus olhos, querido, mantenha a sua Bíblia e o seu coração aberto. Vamos orar, agradecer a Deus pela leitura da sua palavra. Pai de amor, nós louvamos o teu santo e precioso nome, ó Pai. Tu é digno de toda adoração e louvor. Nesse momento, ó Pai, rendemos graças ao Senhor, agradecidos pela leitura da sua palavra, pela sua palavra revelada a nós. O Senhor fazer com que essa palavra chegue até nós, ó Pai. Pedimos agora que o seu Espírito Santo nos ensine, nos dê um entendimento daquilo que a sua palavra nos fala, e que em cada coração seja trabalhado, ó Pai, a transformação necessária pelo teu Espírito, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amados, Salmo 122 é um salmo que fala da alegria de cultuar a Deus. Amado, eu quero, antes de falar do contexto desse salmo, quero te perguntar como você tem se sentido nesse tempo em que nós estamos com restrições em relação ao culto a Deus. Como tem estado o seu coração? E a pergunta é porque nós corremos o risco do comodismo durante esse tempo. Talvez você não tenha ou não esteja acompanhando regularmente os cultos da sua igreja, e por acaso hoje você está aqui e está assistindo ou prestando esse culto. Talvez você não esteja nem sentindo tanta falta assim de estar em comunhão. Amados, nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado para não sermos tomados pelo comodismo, para não sermos tomados por essa nova rotina que estamos vivendo e acharmos que o fato de não estarmos juntos, não estarmos reunidos na igreja cultuando, e está tudo bem. Queridos, esse tempo é um tempo difícil, é um tempo de dor para nós, é um tempo sim, um tempo de tristeza e de angústia, porque o nosso desejo é de podermos estar juntos, estar reunidos. Entendemos que por enquanto são necessárias as restrições por cuidado e amor aos nossos irmãos, por cuidado com a saúde uns dos outros, mas o nosso desejo e a nossa oração é para que isso passe conforme a vontade do Senhor, porque há alegria na vida do Filho de Deus, há alegria naqueles que tiveram as suas vidas transformadas em cultuar ao Senhor em comunhão com os seus irmãos. E este salmo fala a respeito da alegria desses peregrinos de chegarem até Jerusalém, de chegarem e de poderem cultuar ao Senhor, de fazerem essa peregrinação e poderem então prestar culto a Deus reunidos. Eu quero
te convidar para que nós possamos meditar nesse salmo. Talvez você possa pensar, esse salmo está falando de Jerusalém, esse salmo está falando da casa de Deus, no contexto do tabernáculo, algo que não existe mais, não é assim. Mas esse salmo, querido, ele é a palavra de Deus, e ele tem aplicação para mim e para a sua vida hoje, e não é difícil de nós entendermos essa aplicação. Esse salmo ele pode ser dividido em 3 partes. O versículo 1 e o versículo 2, você pode observar que é a alegria da chegada a Jerusalém. É a alegria do poder cultuar ao Senhor e chegar no local onde vai ser prestado o culto ao Senhor. Do verso 3 ao verso 5, é a admiração dos peregrinos com o local ali onde eles vão prestar esse culto. Com aquela cidade, a cidade considerada naquele tempo a cidade santa, porque ali estava o templo e ali estava representada a presença de Deus em meio ao seu povo. E na última parte, do verso 6 ao verso 9, nós vemos o desejo do peregrino, o desejo daqueles filhos de Deus que iam até aquele local para adorar a Deus, para aquele local, para aquela cidade. O que eles desejavam para aquela cidade, para aquele local onde estava o templo, onde estava o tabernáculo, que simbolizava a presença de Deus. Aqui ainda era o tabernáculo, não havia sido construído o templo. Este salmo é um salmo de Davi. Então é em um tempo em que o templo do Senhor ainda não havia sido construído. O que existia ali era o tabernáculo, aquele tabernáculo que Deus ordenou a Moisés lá no deserto, que fosse construído, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo, enquanto eles caminhavam pelo deserto em direção à terra prometida, e toda vez que eles paravam, eles montavam esse tabernáculo, e quando eles iam sair, eles tinham que desmontar esse tabernáculo. Então, quando eles chegam à terra prometida, Deus dá um local fixo para que esse tabernáculo fique, e é o Monte Sião, em Jerusalém. Então é ali que está representado, está a presença de Deus em meio ao povo. Então aquele era o local onde o povo devia ir para adorar a Deus. Havia um local específico, diferente de hoje, mas havia um local específico para a adoração a Deus, e era aquele local. Então esses cidadãos do povo de Israel, eles caminhavam, esses peregrinos, eles caminhavam, alguns caminhavam dias, outros semanas, caminhavam para poder então chegar até ali e poderem cultuar o Senhor, prestar o seu culto a Deus, prestar os seus sacrifícios a Deus, o sacrifício pelo pecado, apresentar-lhe também as primícias, os seus dízimos diante do Senhor, porque era ali no templo, no tabernáculo que eles deveriam entregar. Então, nós podemos ver aqui nos versículos 1 e 2, a alegria de ir à casa do Senhor, a alegria de cultuar ao Senhor. E essa palavra, eu quero te convidar, nós queremos que você medite a respeito disso. Hoje nós estamos em um momento de pandemia em que você não pode estar reunido, a igreja não pode estar cheia como nós gostaríamos, mas o que é que te motiva a cultuar a Deus? O que é que te motiva antes da pandemia? O que estava te motivando a você vir até o templo, se reunir como igreja com seus irmãos e cultuar ao Senhor? Porque nós vimos aqui, esses salmos eram salmos do 120 até o 134, que eles cantavam. Essas pessoas, eles iam em direção à casa de Deus, eles iam para prestar culto a Deus cantando, se alegrando, por mais difícil que fosse a caminhada, por mais que tivessem que caminhar dias, tivessem que caminhar semanas, eles iam com alegria. Então, ir ao culto, cultuar ao Senhor, o culto público, o culto com os seus irmãos, a comunhão com os irmãos é motivo de alegria aqui para esses irmãos, como deve ser também motivo de alegria para nós. Toda a dificuldade do caminho, ela fica de lado, diante da alegria de poder cultuar a Deus. Os peregrinos, no versículo 1 e 2, nós podemos ver que os peregrinos, eles finalmente se aproximam do objetivo, eles estão nas portas de Jerusalém. Eles caminharam durante todo aquele tempo e agora eles estão às portas, estão próximos de poderem chegar ao local onde eles vão cultuar o Senhor, e isso é motivo de alegria para eles. Eles desejam render graças a Deus, eles desejam cultuar a Deus, desejam adorar a Deus. E o versículo 1 nos dá a ideia de alguém que foi convidado. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alguém que seus vizinhos, amigos, família convidaram, vamos peregrinar até Jerusalém, e ele então se alegra. Este salmo, como nós dissemos, é um salmo escrito por Davi.
Davi certamente não fez essa peregrinação porque ele era o rei, ele estava ali em Jerusalém. Mas ele compõe esse salmo e os peregrinos usam esse salmo para cantar e expressar a sua alegria em poder peregrinar até Jerusalém, em poder cultuar o Senhor. Tamanha era a alegria desses filhos de Deus, em poder estar juntos, em poder prestar culto a Deus. Lá era o lugar de adoração, ali era o local onde foi escolhido por Deus para estar o tabernáculo, a presença dEle. Warren Wiersbe fala que o amor, ele encurta distâncias, comentando sobre esse salmo, da alegria de chegar, essa alegria expressa aqui nos versículos 1 e 2, que o amor, ele encurta distâncias, ou seja, por mais que a distância tenha sido grande, o amor a Deus e a alegria em cultuar a Deus fez com que tudo aquilo, quando eles chegam às portas de Jerusalém, observe o versículo 2, quando eles chegam à porta de Jerusalém, o que tem, a expressão deles não é uma expressão de cansaço, mas é a expressão de alegria. Os nossos pés estão parados dentro das tuas portas, ó Jerusalém, como quem chegou e paralisou um tempo. Tamanha era a alegria. Nós estamos parados diante das tuas portas porque nós chegamos. Tamanha era a alegria daquele povo em poder cultuar o Senhor, em poder prestar culto ao Senhor. Eles haviam saído de sua terra, passado por um caminho difícil, tinham a certeza de que Deus que os protegeu durante o caminho, e agora eles estão agradecidos por poderem ter chegado até ali. Então eles louvavam a Deus por isso. Os nossos pés estão diante daquele que era o objetivo quando nós iniciamos essa peregrinação. Estamos em Jerusalém. Quão grande é essa alegria, a alegria da chegada. E a partir do versículo 3 é a admiração. Quando eles chegam ali, então, ele começa a falar sobre essa cidade, a admiração em relação à cidade, em como essa cidade ela estava construída, de como ela era bem construída. A partir do versículo 3, observe aí na sua Bíblia, o salmista ele vai falar da cidade e ele diz: Jerusalém, que estás construída como cidade compacta. Ele começa a observar a beleza da cidade, como aquela cidade era bem construída, como aquela cidade era bem planejada. As casas não eram casas distantes umas das outras, mas era tudo muito compacto, tudo muito bem organizado. As pedras eram todas muito bem ajustadas, e isso simbolizava aquilo que deveria acontecer ali naquela cidade, o ajuntamento de todas as tribos do povo de Deus. Observe o que vai dizer o versículo 4, como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor. Aquela cidade é onde todo o povo do Senhor se reunia. Aquele local era onde o povo do Senhor se reunia nessas 3 ocasiões, nessas três festas anuais. Então você imagina a alegria, essa oportunidade de estarem reunidos, todos eles ocorria somente 3 vezes por ano. Então eles iam cantando, na expectativa de chegar ali e poder adorar ao Senhor, e além de adorar ao Senhor, eles estariam também em comunhão com os seus irmãos, estariam juntos, eles iriam render graças a Deus e ainda poder desfrutar da comunhão, da presença dos outros irmãos. Amados, como nós nesse tempo temos desejado poder fazer isso, como nós temos desejado poder estar novamente com os nossos irmãos, todos reunidos e render graças juntos ao Senhor, poder cultuar, adorar ao Senhor. Nós não deixamos de fazer isso em momento algum durante a pandemia, mas poder também desfrutar da comunhão com os irmãos, poder desfrutar de estarmos juntos, de estarmos em comunhão, aprendendo uns com os outros, edificando uns aos outros, de podermos estar juntos, o ajuntamento solene, a igreja do Senhor. Então aqui, no contexto de Israel, ele diz, para onde sobem as tribos, ou seja, aqui é onde o povo do Senhor se reúne. Essa cidade ela é compacta, assim como é a ideia do que deve acontecer aqui, todo o povo estar unido, ajustado, em comunhão. Um local onde o povo adorava a Deus e estava também em comunhão. E o versículo 4 no final vai dizer exatamente isso: como convém a Israel, para render graças a Deus, ao nome do Senhor. Como convém a Israel. Por que convém a Israel? Porque a palavra de Deus, a lei dizia que eles deveriam ir essas 3 vezes ao ano ali naquele local, então convinha que eles fossem, e isso trazia alegria a eles.
E o versículo 5 vai dizer que ali também, naquela cidade, além de toda a sua beleza, além de toda essa organização da cidade, é ali também que estava os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi, ou seja, era ali também que estava o palácio, era ali que estava o rei, e o rei era aquela maior autoridade para julgar as causas ali naquele tempo, humanamente falando. Então era dali também que procedia a justiça, era dali que procediam as leis, era dali que procedia o julgamento de todas as causas. Então Jerusalém, observe como essa cidade era a capital, o centro da nação do povo de Israel. Ali estava o centro religioso, ali estava o templo, o tabernáculo, a presença de Deus, e ali também estavam os tronos de justiça, ou seja, a casa de Davi, o reino. A base do reino era ali, naquela cidade, a capital do reino, podemos assim dizer, era naquela cidade. Então era o centro religioso, o centro administrativo. Ali as causas eram julgadas, é dali que procedia a justiça. Então, o peregrino, quando ele chega naquele local, a reação dele é de entusiasmo, de poder estar ali, onde é o centro religioso da nação dele. Ele vai poder ali cultuar ao Senhor, ele vai poder estar ali prestando culto junto dos seus irmãos. E os versículos 6 ao 9, o salmista expressa os desejos do peregrino para aquela cidade, os desejos do peregrino para aquele local, que era o local de adoração. Vamos ler juntos. Orai pela paz de Jerusalém. Ele convoca o povo, orem pela paz de Jerusalém. E por que orar pela paz de Jerusalém? Esse salmo é composto por Davi. Nós sabemos que no tempo de Davi, muitas foram as batalhas, muitas foram as guerras para defender o reino, para defender a nação. Muitos foram aqueles que atacaram o reino de Israel, que atacaram a nação de Israel, o povo de Deus. Então muitas batalhas aconteceram. Então aqui ele está clamando por paz. Ele diz para o povo: vamos orar, orem pela paz, orem para que haja paz, para que sejam prósperos aqueles que amam o povo de Deus, para que haja paz, para que cessem as guerras, para que cessem as investidas dos inimigos contra a nação do Senhor. E além de pedir a paz em relação a outras nações que pudessem vir atacar, ele pede algo que é muito importante. Versículo 7, ele vai dizer: haja paz dentro de teus muros. Ou seja, não somente não sejamos atacados por nações inimigas, mas que o nosso povo esteja unido. Que as tribos, eram 12 tribos, que as tribos do povo do Senhor estejam unidas. Que haja comunhão. E que haja prosperidade dentro dos teus palácios. Quando ele fala da prosperidade dos seus palácios, ele está convocando a nação para orar pelo rei, para orar pelas autoridades, para orar pelo governante, porque ele sendo próspero, ou seja, realizando ali um bom governo conforme a vontade de Deus, o povo também iria bem. Então, ele está conclamando o povo para que pudesse orar pela paz. E por que orar pela paz? Porque aquela cidade era o local de culto, era o local de comunhão, era o local de prestar adoração a Deus, e estando em guerra não havia como fazer isso. Não havia como fazer isso de maneira próspera, de maneira bem sucedida, se houvesse guerra, se fosse necessário que eles estivessem ali lutando, defendendo. E da mesma forma, se houvesse divisão entre eles, também atrapalharia essa comunhão, atrapalharia esse momento. Então ele ora, ele conclama o povo, chama o povo: vamos orar pela paz. A paz em relação aos inimigos que possam vir contra nós e também entre nós, que haja paz, que haja comunhão entre nós. Ele vai dizer, no versículo 8 ele fala: por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Se os irmãos observarem o versículo 6 e 7, ele está chamando o povo para orar. No versículo 8 é a oração dele. Ele diz: eu peço, haja paz em ti. E o salmista, ele não somente pede a paz, mas ele diz que ele vai batalhar por isso. Ele não só pede, mas ele diz que ele está disposto a se esforçar por isso. Observe o versículo 9: por amor da casa do Senhor nosso Deus, eu buscarei o teu bem. Ou seja, ele é alguém que está não somente conclamando o povo para orar, mas ele também ora, e ele está não só chamando o povo para se esforçar para que isso aconteça, para que haja paz, para que haja adoração ao Senhor, para que haja comunhão, mas ele diz: eu vou me esforçar para isso.
Está decidido que eu vou me esforçar para isso. Eu buscarei, por amor da casa do Senhor, nosso Deus, eu buscarei o teu bem, Jerusalém. Eu buscarei o teu bem, cidade santa. Porque esse era o contexto daquele tempo. Aquela cidade, a cidade de Jerusalém, era a capital do reino. Ali estava o tabernáculo, que simbolizava a presença de Deus em meio ao povo. Mas o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com a igreja hoje, no ano de 2020, vivendo toda a situação que estamos vivendo, todas essas dificuldades que estamos vivendo? Nós vimos aqui que aquele povo, peregrinando para chegar até Jerusalém, eles se alegravam por poder ir adorar a Deus. Nós vemos que eles se admiram com a cidade, com a reunião do povo ali. Ele pede oração pela paz, ora pela paz em Jerusalém e decide se esforçar também para que isso aconteça, para que de fato haja paz. Queridos, esse salmo, ele é palavra de Deus para nós. Tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento, tudo aquilo que estava escrito apontava para Jesus Cristo, para aquele que havia de vir e veio. Tudo aquilo que estava escrito apontava para Jesus Cristo, que havia de vir e cumprir tudo aquilo que estava escrito. Os sacrifícios de animais que se faziam apontava para o Cordeiro de Deus que viria e tiraria o pecado do mundo, Jesus Cristo, o sacrifício definitivo. Então, depois dele, não há mais rituais de sacrifício no templo, porque ele é o sacrifício definitivo. Depois da vinda de Jesus Cristo, ele vai dizer que ele nos deixa o Consolador, e o Espírito Santo passa a habitar em nós. Então agora nós somos templo de Deus. Não há a necessidade de nós sairmos daqui e irmos até Jerusalém, até porque o templo nem está lá mais. Mas não há necessidade de irmos até lá para prestar culto naquele templo. Quando Jesus, em sua conversa com a mulher samaritana em João 4, a mulher pergunta onde deve se adorar, se em Jerusalém ou se no Monte Gerizim, ele diz que Deus busca aqueles que adoram em espírito e em verdade. E é esse o tempo que nós temos vivido, o tempo daqueles que adoram em espírito e em verdade. Não há mais a necessidade de irmos até Jerusalém, não há necessidade dessa peregrinação, mas o que nós podemos ver aqui e aprender é que aquele que verdadeiramente ama a Deus, ama também o estar reunido para cultuar a Deus. Aquele que ama a Deus o adora em espírito e em verdade. Aquele que ama a Deus busca a Deus em todo o tempo e busca adorar a Deus em todo o tempo. Isso seja no secreto em sua casa, mas também não tira dele, de maneira alguma ele perde o prazer de estar reunido. Aquele que verdadeiramente ama a Deus compreende a importância de estar reunido com o povo de Deus, de estar reunido com a igreja, de estar reunido como igreja de Jesus Cristo. Assim como aquele povo tinha prazer e alegria de ir até Jerusalém, porque lá eles estariam reunidos para adorar a Deus, nós também, como filhos de Deus hoje, devemos ter essa alegria, esse prazer em estarmos reunidos para adorar a Deus. Querido, talvez esse tempo de pandemia esteja sendo para você um tempo de férias, um tempo que você tirou férias da sua igreja e pensa que tirou férias até mesmo de Deus, porque você de fato nunca teve alegria em estar com os seus irmãos, nunca teve alegria em estar em comunhão. Querido, essa palavra se aplica a nós, nos mostrando que aqueles que verdadeiramente compreendem quem Deus é, compreendem que a sua palavra também nos instrui a estarmos unidos, juntos adorando a Deus. Não agora, sabemos que agora não há essa possibilidade, existem restrições a isso, mas quando tudo isso passar, nós sabemos que infelizmente existem aqueles que estarão acomodados a cultuar e que pensam que são igrejas sozinhos em suas casas. A igreja, ela é o corpo de Cristo, e o corpo é constituído de muitos membros, e esses membros precisam estar reunidos. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo diferente, os cultos são online agora porque é uma necessidade, mas a sua oração, querida, a minha oração, o nosso desejo deve ser de estarmos juntos novamente. Não podemos perder essa alegria de estarmos reunidos, de estarmos juntos, aqui nesse local que é um local de reunião. A igreja é o fato de nós estarmos reunidos, é o corpo de Cristo reunido, se não aqui nesse prédio, em qualquer outro lugar, mas reunidos para cultuar a Deus, para adorar a Deus.
Que não haja em nós o comodismo de acharmos que quando tudo isso passar, nós podemos ficar em nossas casas assistindo o culto, às vezes nem prestando culto, mas simplesmente assistindo cultos. Mas que possamos entender a importância de adorar a Deus junto com os nossos irmãos. Valorize o culto a Deus. Aquelas pessoas, aqueles peregrinos, eles saíam de longe, eles caminhavam dias, por vezes caminhavam semanas para adorar a Deus. Valorize o culto a Deus. Também você, talvez esse esteja sendo um tempo em que tenha havido esse despertamento em você. Assim como existem aqueles que podem estar passando por um esfriamento, com certeza também existem aqueles que nesse momento estão passando por um despertamento, que estão entendendo o quão valioso é estar reunido, o quão valioso é estar em comunhão. Que haja, querido, em você, em nós, esse despertamento. Como é difícil nós estarmos aqui e transmitirmos esse culto com os bancos vazios, sem podermos estar aqui com os nossos irmãos todos reunidos. Como isso dói em nós que temos alegria em cultuar ao Senhor, que temos alegria em estar em comunhão. Que não se perca essa alegria no seu coração. Valorize o cultuar a Deus com os seus irmãos, valorize o estar junto, valorize a comunhão, valorize a reunião solene, o ajuntamento solene dos filhos de Deus, porque isso é a igreja, é estarmos juntos em comunhão, em adoração. Sabemos que Deus não habita nesse prédio, mas Ele habita em cada um de nós. Então nós nos reunimos como o corpo dEle para prestar adoração a Ele. E a nossa oração é que esse tempo, que possamos estar juntos, chegue logo. Uma outra aplicação é que nós devemos nos alegrar, deve haver alegria por podermos estar juntos, poder desfrutar da companhia dos nossos irmãos. Nós somos membros uns dos outros, nós somos membros de um mesmo corpo, guiados por um mesmo cabeça que é Jesus Cristo. Querido, assim como nós vimos aqui o salmista orando por Jerusalém, nós também precisamos estar orando pela nossa igreja. Nesse tempo, quantas vezes você parou para orar pela sua igreja? Quantas vezes nós paramos para orar pela vida do nosso pastor, pela vida dos nossos líderes? Quantas vezes nós nos dedicamos a orar pela vida dos nossos irmãos, pelas famílias que estão sofrendo, pelas famílias da nossa igreja que estão passando por algum tipo de dificuldade, seja ela com a perda de alguém, com a doença, ou seja ela financeira? O quanto nós temos nos importado com isso, com a comunhão? Quanto nós temos orado para que haja paz nos lares dos nossos irmãos nesse tempo? Esse salmo nos mostra isso, que aqueles que amam a Deus se alegram em estar reunidos adorando a Deus. Oram, clamam a Deus pela paz, pela comunhão da igreja, pelo crescimento espiritual dos irmãos. E se esforçam para que isso aconteça. Não ficam só no discurso, mas se esforçam para que isso aconteça. Fazem a sua parte na preservação da paz, da comunhão, do discipulado de um irmão para com o outro. Lute pela igreja, lute pela vida dos seus irmãos em oração, se esforce pelo bem do reino de Deus, pelo bem da igreja. Querido, talvez você seja um daqueles que é muito bom em apontar as falhas da igreja. E eu vou dizer para você por que a igreja tem falhas. Porque a igreja é composta de pessoas igual a você, pobres, miseráveis, pecadores, cheios de falhas. Mas ela é a igreja do Senhor. É o Senhor quem a redime, é o Senhor quem a justifica, e é o Senhor quem a julga. Não cabe a você. O que cabe a você é o que o salmista está fazendo aqui: se esforçar pelo bem, se esforçar para que vá tudo bem. Então, a palavra de Deus nos ensina e deixa isso aqui para nós. Não simplesmente sermos críticos, não ficarmos simplesmente no discurso, mas nos esforçarmos, termos alegria em cultuar ao Senhor, orarmos pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, pelos nossos líderes. Aquilo que Jerusalém era para o israelita, toda aquela admiração do israelita por Jerusalém, toda a alegria em estar ali, assim deve ser a igreja para o cristão. Assim deve ser a igreja para cada um de nós. Deve haver admiração, deve haver alegria em estar reunido. Deve haver gozo, felicidade em nós. Porque não há como
compreender quem Deus é, entender quem Deus é, o que Ele fez por nós e não ter alegria em estar reunidos com os nossos irmãos, sabendo que fomos resgatados da mesma maneira pelo mesmo sangue, o sangue de Jesus Cristo na cruz. Não se acomode, querido. Não se acomode nesse tempo. Eu não estou falando para você furar quarentena, não estou falando para você criar aglomeração, estou falando para que você não se acomode, para que no seu coração seja mantida acesa a chama da alegria em estar reunido, em cultuar ao Senhor, em prosseguir orando pela saúde espiritual dos seus irmãos, pelos seus líderes, pela sua igreja. Participe dos cultos online da sua igreja, querido. Busque a Deus na sua casa, busque a Deus no secreto, participe dos cultos. Tenha vida de intimidade, adoração, relacionamento com Deus. Prazer em cultuar a Deus. Quando essa pandemia passar, entenda a beleza e o privilégio de estar reunido. Que esse momento sirva para que nós entendamos isso de maneira definitiva. A beleza e o privilégio que é estar reunido como igreja. O ajuntamento solene dos filhos de Deus, reunidos para adorar a Deus, para ensinar uns aos outros, para aprender uns com os outros, para edificar a vida uns dos outros. Igreja é corpo de Cristo e é composta de vários membros. Não há como estar ligado com o cabeça, querido, se você não estiver ligado ao corpo. Não caia na ilusão de dizer que você é um desigrejado, que você ama Jesus Cristo, mas que você não consegue estar reunido como igreja. Querido, não há comunhão com a cabeça se você não está ligado no corpo. Não há. Não se engane. A palavra de Deus nos diz isso. A palavra de Deus nos diz para nós não deixarmos de congregar, para não deixarmos de estar juntos. Lá em Hebreus 10, a palavra de Deus vai nos dizer a respeito disso. Então, que nós possamos estar cada dia com alegria de estarmos reunidos. E usando a imagem que o Salmo usa, que é a da cidade de Jerusalém. Aquela cidade era uma cidade cercada por muros, uma cidade compacta, onde as casas eram unidas, ajustadas umas às outras. Que assim possamos ser também nós, como igreja, unidos, ajustados uns aos outros, membros uns dos outros, em comunhão, seguindo e adorando ao cabeça que é Jesus Cristo, fazendo a vontade dele e não a nossa, porque ele é o único digno de honra, glória e louvor. Você tem a alegria em render honra, glória e louvor a Deus, reunido com os seus irmãos. Querido, quão belo seria se quando nós pudéssemos novamente estar reunidos, nós víssemos pelas ruas a peregrinação dos filhos de Deus indo para as igrejas louvando a Deus. Quão lindo seria vermos isso. Mas se não pudermos ver isso, mas que haja no seu coração e Deus possa ver alegria no seu coração ao vir cultuar a Deus. E que possamos prosseguir orando, confiando de que isso tudo passará e em breve poderemos estar reunidos para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, querido, e que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração através da palavra do Senhor. Nós vamos orar. Nós temos pedidos de oração. Irmã Lucineide Alves, boa noite. Deus abençoe, irmã. Prazer tê-la conosco cultuando ao Senhor. Irmã Ruth Souza, estamos juntos em oração. Deus abençoe, minha irmã, sempre juntos, orando uns pelos outros. Irmã Euseli Gandra, boa noite. Deus abençoe. Se Deus quiser, isso tudo vai passar. Amém. Glória a Deus. Renan Gomes Monteiro, a Deus seja louvado, toda a honra e glória só a Deus, sempre. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Renan. Edneia Mesquita, tia Néia, lá de Cabo Frio, cultuando a Deus aqui conosco. Deus seja louvado, amém. Deus possa estar abençoando, irmã. Irmã Hélia, amém. Glória a Deus, Deus abençoe a irmã e toda a família. Vamos orar, amados, pela vida dos nossos queridos irmãos que cultuaram o Senhor conosco. Que você possa estar participando conosco dos cultos. Na sexta-feira nós temos a sexta live, às 20 horas.
no domingo, às 8h30, nossa escola bíblica dominical, 8h30 da manhã, e às 19h40, o culto online. Participe conosco e na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos estudando o Salmo 123. Vamos orar, feche seus olhos, leve seu pensamento a Deus. Pai amado, nós glorificamos o Teu nome, Pai. Agradecemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, pela oportunidade de cultuarmos, Pai, pelo privilégio de podermos cultuar ao Senhor, Pai. Pobre pecadores que somos, ó Pai, mas pela sua graça e misericórdia, o Senhor recebe o nosso louvor, o Senhor recebe, ó Pai, a nossa adoração, o Senhor ouve as nossas orações, Pai. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é Deus gracioso, é Deus zeloso, é bondoso e misericordioso para com o seu povo, Pai. Sabemos que é o Senhor que nos guarda. Nós louvamos ao Senhor pela vida de cada irmão, de cada amigo que cultua o Senhor conosco, ó Pai, neste culto online. Cada família que está nesse momento cultuando ao Senhor, que está agora orando ao Senhor, ó Pai, que o Espírito Santo, Senhor, tenha trazido transformação nessas vidas para a honra e glória do Seu nome, Pai. Te clamamos, Pai, pela vida daqueles amados amigos e irmãos que estão sofrendo com a dor do luto, sofrendo com essa doença, ó Pai, com essa pandemia, sofrendo com por algum outro motivo também, ó Pai, que a Tua mão poderosa esteja sobre essas vidas, ó Pai, e apesar das lutas, apesar das dificuldades, que nunca haja, ó Pai, o esquecimento de que o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas e que não se perca jamais a alegria em cultuarmos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Pai. Nós adoramos ao Senhor, Pai, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês.